Olá, alunos, tudo tranquilo? Professor Eduardo Oliveira. Vamos começar esse novo trimestre com um capítulo mais interessante, vamos dizer assim. Os processos de aquisição de energia para nosso corpo, para as estruturas vivas do planeta, desde as mais simples, como por exemplo alguns fungos, algumas bactérias, alguns tipos de organismos simples, um pouco mais complexos, mas simples ainda, como por exemplo os plateumintos, vermes achatados, né? E todos aqueles que precisam de alguma forma de geração de energia. A geração de energia ela é capturada através de indivíduos heterotróficos, que é o caso nosso, por exemplo, que precisamos de uma energia exterior para poder gerar a nossa própria função metabólica. Lembra desses termos do primeiro trimestre? Metabolismo. E nós seres heterotróficos, precisamos de alguns tipos de reações químicas, né? Bom, duas que nós vamos começar este trimestre, as chamadas fermentações e o processo de respiração celular. Para começar, fermentações, só para ter uma ideia do que seria, alguns seres muito simples utilizam as fermentações. Por exemplo, fungos e bactérias que estão adaptados a ambientes pobres em oxigênio, obtêm energia através do processo de fermentação. O processo que em substâncias orgânicas são degradadas de maneira parcial, tá? Originando moléculas orgânicas menores. Tá? É o famoso caso do fungo Saccharomyces cerevisiae, o nome científico, que é uma levedura que é conhecida popularmente como o fermento de padaria. Ele também é utilizado como o grande produtor da cerveja, é o chamado levedo da cerveja. Tá? Eles usam fermentações para o seu processo de aquisição energética, que nós vamos conhecer mais à frente. E o que seria respiração celular? Respiração celular, pessoal, é um dos processos de respiração de um indivíduo como um todo. Se nós pegarmos, por exemplo, nesse momento em que vocês estão aí sentados, observando a aula, né, atentos à aula, vocês estão respirando. Desde o primeiro momento que vocês saíram da estrutura corporal da mãe de vocês praticam dois tipos de respiração. O primeiro processo de respiração é um processo fisiológico, que é o processo de aquisição da massa de ar para o interior do corpo de vocês. É o feito pelo pulmão e o diafragma, certo? O segundo processo de respiração já é um processo a nível celular, que é a chamada respiração celular aeróbica, tá? Ou seja, onde o ar, aeróbica, aeros, né, vem do ar, esse processo aeróbico já conta com a participação de uma organela que nós vamos relembrar, que ela é uma organela que veio lá do final do primeiro trimestre, a mitocôndria. Tá? Bom, vamos começar pelo processo de fermentação. Esse capítulo, pessoal, está no teu livro, na página 150, é onde começa, tá? Então, na página 150, capítulo 8, pega teu livro, tá? E tu vais observar que ele começa a fazer um texto falando a respeito de respirar para quê. Interessante saber isso. Por que que se respira, né? Por que que se busca o oxigênio? Por que que os seres vivos, a grande diversidade da vida, deu-se em cima de organismos que transformavam o oxigênio em energia, tá? Nós hoje vamos começar com uma estrutura pequena desse capítulo, tá? Chamada de fermentação. Está na página 151. A parte que diz 8.1, fermentação como forma de obter energia, tá? Então lá no teu livro começa até com um desenho esquemático bem à direita, bem confuso, parece a primeiro olhar, mas simples de entender. Vamos devagar, tá? Bom, a obtenção de energia, ele vem através de um processamento da glicose.
tá? Nada mais que isso. C6H12O6. Isso é glicose, tá? Sem oxigênio, isso tem que ficar muito claro. Fermentação não usa oxigênio. Eu poderia repetir isso aqui 50 vezes, porque muitas pessoas vão botar que ele usa oxigênio. Fermentação não tem oxigênio. Assim como a chamada respiração anaeróbica. Respiração anaeróbica. Anaeróbica é negação, não usa o aeros, não usa o ar, tá? Então a respiração anaeróbica, assim como fermentação, não são processos ligados à molécula de oxigênio para processar a glicose. Com oxigênio, tu usas a respiração celular, que é a que a maior parte dos indivíduos vivos utiliza-se hoje, tá? A diversidade. Quando eu digo diversidade, pessoal, quer dizer o número de espécies, tá? De indivíduos baseou-se naqueles que são de respiração aeróbica. E isso tem um aspecto que no segundo ano do ensino médio, o professor vai deixar claro para vocês o porquê que a diversidade viva deu-se através de indivíduos aeróbicos. A grande quantidade de energia que a respiração aeróbica dá proporciona um crescimento corporal muito maior. É só tu para observar o tamanho de uma molécula, perdão, de uma célula de um fungo, tá? Ou de uma célula bacteriana anaeróbica e observar um elefante, né? Ou até mesmo uma mosca, que é infinitamente maior, né, do que uma bactéria. Certo, pessoal? Então, o processo de obtenção de energia, todos eles através do processamento da glicose. 2 caminhos sem oxigênio são as fermentações, respiração anaeróbica. Com o oxigênio, tu vais usar somente a respiração celular, tá? Também conhecido como aeróbica. Bom, nós temos que conhecer aquela que é chamada, né, da mãe de todos nós. O famoso trifosfato adenosina. Parece um monte de bolinha de gude, né? Não sei se vocês sabem o que é bolinha de gude, mas essas bolinhas que vocês estão observando aí são bolinhas que estão representando, obviamente, moléculas, tá? Átomos e moléculas. A primeira molécula que eu vou chamar a atenção, tá? Uma conhecida do final Bom, todas elas são, mas uma principal que é conhecida do final do primeiro trimestre, ribose. Olha aqui, ó. Vai, o que é uma ribose? Puxa aí no lado esquerdo, à direita, virando a esquina do teu cérebro, vai. Tá aí naquele cantinho, vai, puxa. O que é uma ribose? Ribose é um tipo de pentose. Ficou na mesma. Pentose é um tipo de açúcar, um glicídio. Então, esse tipo de pentose, uma ribose, é o componente daquilo que tu conhece como DNA e RNA. Ah, mas o senhor disse que lá no final do primeiro trimestre o DNA e RNA se diferem porque a desoxirribose do DNA, ele não tem um oxigênio. É bem verdade. Ele não tem uma molécula de oxigênio. A ribose possui essa molécula de oxigênio. Mas todos eles são pentoses, pessoal. Olha aqui, ó, o desenhozinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aqui esse pentagrama. Acho que é isso que se diz na matemática, né? Pentagrama. Esse pentágono. Opa, agora foi melhor. Esse pentágono que tá aqui, tá? Esse pentágono que tá aqui mostra a tua pentose. Muito bem. Observando esse tipo de molécula, a ribose, ela é a base para grudar a outra que também é conhecida, adenina. Trifosfato adenosina. É o nome de tudo isso aqui que tu está vendo. Trifosfato, já vou falar deles. Adenosina. Então, precisa de ter uma molécula de adenina. A mesma do DNA, professor? A mesma do DNA. A mesma do RNA. Tá?
Junto vem o grupo que eu vou chamar, olha aqui entre aspas, eu vou chamar entre aspas, variante. O chamado grupo fosfato, que pode ser uma simples, uma fosfatoadenosina, um difosfatoadenosina e um trifosfatoadenosina. Mais que isso dá, professor? Provavelmente não. Tá? Eu nunca vou dizer que sim e nem vou dizer que nunca. Eu não vou dizer sempre, nunca vou dizer nunca. Mas até onde se conhece, as moléculas ligadas à ribose e adenina formando grupamentos com fosfato se forma ATP, ADP, o difosfato, e o monofosfato, eles são no máximo de 3 moléculas de fosfato. Então essas 3 moléculas de fosfato, grudado à ribose, que gruda-se também, conecta-se, liga-se à adenina, forma aquilo que I love, ou seja, é o trifosfatoadenosina. Isso aqui podia botar um coraçãozinho, porque isso aqui tu tem que começar a amar a partir de hoje, tá? Trifosfatoadenosina é vida, é a grande molécula geradora da energia que tu estás aí gastando com o teu cérebro, tá? Gastando, respirando, tudo tu usa trifosfatoadenosina. Eu vou repetir mais uma vez. Tudo tu usa trifosfatoadenosina. Ela é a molécula energética. Tu precisa gastar adenosina, trifosfatoadenosina, para poder fazer a própria respiração celular da mitocôndria. Tá? Vocês se lembram daquele processo que a gente tinha na membrana plasmática? Vai puxando aí na cabeça. Aquele processo da membrana plasmática que tinha, que tu colocava um trifosfatoadenosina, ele doava uma molécula de fosfato, a proteína que ficava na superfície da membrana plasmática, olha o que eu estou dizendo, mudava sua conformação e puxava o potássio para dentro e jogava o sódio para fora. Como é que é o nome disso aí? Bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, tu gasta energia para manter um balanço iônico dentro da tua célula. Então nota que para tudo tu vai gastar um tanto de energia, certo? Vamos falar a respeito de fermentações, que vai ser a curtinha, mas não menos importante aula de hoje. Esse princípio da fermentação, ele tem que ficar muito claro para ti. Acompanha na página 151, gurizada, tá? Depois dessa aula, tu vai pegar o livro e tu vai ler, tá? Fermentação. Os processos de fermentação são conhecidos como 2, tá? A primeira deles é chamada de láctica. A professora vem do leite? Provavelmente, né, guris? Tá? A fermentação láctica, tá? E a fermentação alcoólica. Ai, dá álcool? Claro que dá álcool, né? Tá aqui escrito alcoólica, pô. Então, é o processo que se faz, por exemplo, como resulta como uma molécula de álcool, tá? Vamos falar a respeito dos 2 processos de maneira devagar, tá? Qual a diferença entre uma e outra? A fermentação láctica. Coloquei a caixinha em cor de leite aqui, branquinho, esbranquiçadinho, que é para tu ter noção. Tu usa aqui uma molécula de glicose. Tudo é processado como base a glicose. A partir de um processo de 10 reações que nós vamos conhecer, a glicose desmonta em piruvato. Tá, aqui está simplificado, hein? E do piruvato gera o famoso ácido láctico. Tá? Professor, ácido láctico é aquele mesmo que eu tenho nas pernas quando eu tenho câimbras? Sim. Nós vamos conhecer o porquê mais à frente. Como toda reação bioquímica na tua célula, toda tem, claro, uma equação. A equação básica da fermentação láctica, pessoal, é aquela que parte sempre da molécula mãe. Eu digo molécula mãe, tu bota umas aspas nisso aí, tá? C6H12O6. A glicose. A glicose sofre o processo de reação, isso aqui, ó, processo de reação láctica, fermentação, que gera 2
moléculas de ácido láctico. Tá? Saldo, 2 ATP. Muito bem. Fermentação alcoólica. Mudei a caixinha. Botei em cor verde estranho aqui. Tá? Glicose. Aumenta duas reações. Tá? Duas reações. 12 reações, então, no todo. Gera um piruvato e esse piruvato converte-se, é convertido através das duas últimas reações, em etanol e dióxido de carbono. Tá? Então, nota que para eu gerar etanol e dióxido de carbono, eu preciso de mais duas reações aqui. Tá? Glicose. Aquela mesma, C6, H12, O6, que eu só troquei para nome aqui. Sofre as 12 reações que essa flechinha está simbolizando, resumindo. Resultando em 2 moléculas de etanol mais 2 moléculas de CO2. O saldo, o que é isso? O que é saldo? Ou seja, é o quanto que esse processo gera de energia. Gera, assim como na fermentação láctica, aqui ó, ela aqui ó, láctica, gera também 2 ATP, 2 moléculas de trifosfato adenosina, tá? É muito? Não, não é muito. É pouco? Não, também não é pouco, depende de quem tu é. Se tu for uma bactéria, se tu for um fungo, é suficiente, é bastante para ti. Agora, se tu for uma mosca, é ridículo, tá? É muito pouco. Se tu for um pássaro, muito menos. Se tu for o Usain Bolt, que corria um horror, não serve para nada, tá? Então, esse processo de fermentação alcoólica e fermentação láctica serve para indivíduos que demandam baixa energia no seu processo metabólico, tá? Para indivíduos mais complexos, com maior número de estruturas fisiológicas, sistema circulatório, sistema respiratório, digestório completo ou não, precisa de mais energia. Aí as fermentações vão ser insuficientes para os seus processos, tá? Dúvidas? Vamos indo. Aqui, pronto. Ficou louco agora. Muito bem. Vamos ver aqui, através desse esquema, que está na tua página igual na tua página 152. Tá? Vira a página aí. 152. Tá? Tu vai ver lá no pé do livro dizendo ali, ó, esquema das principais etapas da fermentação lática e da fermentação alcoólica. É isso aí a legenda que está aí, igualzinho. Então nós vamos devagar. Então vamos lá, pessoal. Devagar e sempre. Se tu parar para observar, nós temos aqui a molécula mestre, tá? A chamada glicose. A partir dela que vai começar tudo, certo? Nós, seres heterótrofos, precisamos buscar essa molécula em outras fontes. Os autótrofos também utilizam essa molécula, mas eles conseguem produzir. É o caso dos vegetais, é o caso de algas que fazem fotossíntese, né? Então, os seres autótrofos, produtores de glicose, também gastam glicose e têm os seus processos energéticos garantidos. Nós não temos o processo de formação da glicose, nós temos o processo de gasto da glicose. Para isso, nós vamos utilizar esse primeiro processo aqui chamado de, então, fermentação. Bom, seres muito simples, como vinha falando, usam-se da fermentação. A fermentação, como Saccharomyces cerevisiae, é o caso do fermento do bolo, perdão, o fermento do pão, tá? É o mesmo que está sendo exemplificado aqui. Assim como fazer cerveja, fazer vinho, também vai utilizar esse processo. Vamos lá. Glicose, pessoal, é uma molécula muito estável, tá? Por ser muito estável, ele precisa de muita energia para se desmontar. Bom, o que as células simples fazem? Elas fazem um investimento, tá? Um investimento em 2 moléculas de ATP, tá? Então, eles fazem um investimento de 2 moléculas de ATP para desmontar a glicose, no processo que a gente conhece de glicólise,
tá? Glicólise. Então, é o primeiro processo de desmonte da glicose, a glicólise. Gasta-se 2 moléculas de ATP, da qual o fosfato vai sair desse ATP e deixar sob forma de ADP, difosfatoadenosina, tá? Então, uma molécula que formava o ATP, o trifosfato, desconecta-se desta molécula trifosfatoadenosina e é investida como fonte de desestabilização da glicose, tá? Só que com uma molécula de ATP eu não consigo desestabilizar a glicose. Eu preciso de 2, tá? Então, com isso, pessoal, a molécula de glicose se desestabiliza e rompe-se. Rompe-se e quando ela se rompe, ainda libera uma molécula, perdão, 2 moléculas de... molécula não. Átomos de hidrogênio. 2 moléculas, 2 átomos de hidrogênio. Beleza. Eu tenho aqui uma estrutura que tu nunca ouviu falar. NAD+. NAD+, é uma molécula, tá? Que nós vamos falar mais à frente. Ela é muito presente também no processo de respiração celular das mitocôndrias e que ela é um tipo de molécula que ela é carreadora. Olha o nome, carreadora. Ela carrega, tá? Ela transporta íons de hidrogênio. Tá bom? Então, do processo de desmonte da glicose, para acontecer isso, eu preciso investir. Tá? Eu preciso investir na desestabilização da glicose. Para eu gerar uma glicólise, quebrar a glicose, eu preciso gastar. Invisto 2 moléculas de ATP, porque um fosfato de cada uma delas vai desestabilizar. Como resíduo, gera 2 átomos de hidrogênio. Tá? Que são capturados imediatamente pela molécula carreadora de hidrogênios, o NAD. Tá? Bom, dessa desestabilização da glicose, o que eu recebo? 2. O quê? Sim, porque eu tenho 2 estruturas. Eu parti a molécula de glicose ao meio. Eu tenho mas que coisa. Eu tenho 3 átomos de carbono. Tá vendo? 3 átomos de carbono. A glicose tem 6. Tá vendo? 3 e aqui tem 6. Por isso que eu tenho que ter 2. Tá? Uma equação química sempre tem que dar igual. Nada se perde, nada se ganha de maneira gratuita, né? Tudo se transforma. Então, oxigênio, OH, OOCH3. Isso aqui, pessoal, essa molécula nós chamamos de ácido pirúvico. C3, tá? H1 com 3 dá 4, tá? Como são 2 dá 8. E O6. Tem 1, 2, 3 aqui, como são 2 moléculas, 6. Tá? No caso, seria, tá bom? Muito bem. Vamos fazer o quê? Eu tô afim de virar cervejeiro. Eu vou virar cervejeiro, meu plano de vida é virar cervejeiro. Muito bem. Então tu vai ter que conhecer o processo de fermentação alcoólica, que é o caminho que está marcado aqui em cima. Tá bom? A partir do ácido pirúvico, que tu vai ver, tu percebe pela estrutura do esquema, que tudo, tanto a fermentação alcoólica quanto a lática, partem de onde? Do desmonte da glicose, resultado ácido pirúvico. Vamos fazer cerveja, ou vinho, tá? Muito bem. O ácido pirúvico, então, ele sofre uma reação de retirada do dióxido de carbono. Ou seja, essa reação, essa retirada de dióxido de carbono que está aqui, ó, sob forma de gás, ela é feita, pessoal, por seres que fermentam a glicose
e que são geradores de gases de dióxido de carbono. Tá? Então não é qualquer um que pega o piruvato e que vai fazer dióxido de carbono como gás. Tá? Tanto é que tu vai ver aqui embaixo que não tem isso. Então quando tu retira dióxido de carbono, e são duas moléculas, porque são dois piruvatos, tá? Tu ficas com esta fórmula aqui, C2H4O. Tá? Esta estrutura que estás vendo aqui, tá? Já é conhecida por ficar, digamos assim, um pouco desestabilizada. Portanto, o NAD, lembra aquele NAD que capturou o hidrogênio aqui? Ó, o NADH, que está com o hidrogênio aqui, ele diz assim, ó, seguinte, tu tá desestabilizado, eu vou te estabilizar. Vou liberar o hidrogênio para a tua molécula ficar estabilizadinha e vamos embora. Vou lá participar do processo de novo, lá no início. Então esse NAD, gurizada, fica indo e vindo. Ele é um caminhãozinho de frete. Não me escreve isso na prova. Ele é um caminhãozinho de frete, tá? E ele fica levando e trazendo, levando, trazendo, levando, trazendo NADH, tá? Para estabilizar o processo. Muito bem. Nós temos aqui como observação a formação do etanol. Está aqui, ó. Quando o NADH libera o hidrogênio, nós temos C2, H1, 2, 3, mais 3 dá 6, tá? O, C2, H6O é o etanol, tá? E o resultado, dióxido de carbono. Por isso que no final do processo de fermentação alcoólica, eu tenho, vamos lá, glicose, o conjunto de reações que nós tínhamos falado, né, as 10 reações, as 12 reações, perdão, o ácido pirúvico, liberação de duas moléculas de dióxido de carbono e formação de duas moléculas de etanol. Pronto, formou o vinho, formou a cerveja. Muito bem. Tranquilo? Esse processo, pessoal, ele é um processo que é simples na aquisição de energia. Vê bem, tem o outro processo, a formação do ácido lático, a fermentação lática. Todo esse primeiro bloco aqui, gurizada, ele é igual para os dois. Tá vendo? Ele é igual para os dois. Então, tudo começa com a glicose, glicólise, investimento de 2 ATP, tá? O fosfato vem, os dois átomos de fosfato vêm aqui na glicose e desestabiliza e quebra a glicose, tá? Libera hidrogênio. O NADH, que é o ímã do hidrogênio, coleta esse hidrogênio. Olha aqui ele de novo. Muito bem. Coleta esse hidrogênio para não deixar ele solto e forma o ácido pirúvico. Tudo igual. O destino deste ácido pirúvico depende de quem está fazendo a fermentação. Muito bem, vamos lá. Dependendo de quem está fazendo, o processo de fermentação resulta, obviamente, como já estávamos falando, em diferentes produtos. Esse aqui é o mais simples. Olha só, usa-se também a base piruvato através de todo o processo da glicólise, né? Mas, porém, olha aqui, apenas acontece a doação daquele íon hidrogênio e liberação do NAD. Aquele mesmo NAD que coletou o hidrogênio lá no processo de glicólise, ele vem aqui e doa esse hidrogênio de volta para estabilizar essa molécula final. Bom, isso aqui chama-se fermentação láctica, tá? Bom, vê. Esse processo, gurizada, é um processo que é utilizado em alguns tipos de sistemas, tá? É o caso dos sistemas musculares do corpo humano, tá? Vamos pegar o caso muito simples. Tu está fazendo prática física, né? Digamos que estejas fazendo prática física, e tu estás a correr, tá? Estás correndo e aí tu começas a sentir um pouco de fisgadas depois que tu paras,
tá? Aquelas fisgadas, aquela famosa cãibra, né? Ou aquela dorzinha muscular que fica ali depois do exercício, né? Aquele músculo parece ficar duro, fica, né? Fica meio ruinzinho. Essa sensação que te dá nada mais é do que a necessidade que o teu sistema possuiu de gerar energia através de um processo não aeróbico, que os teus músculos usam um processo aeróbico para fazer energia, tá? E gerar energia no movimento nos músculos, para suprir a demanda. A formação do ácido lático, o que é conhecido às vezes como lactato nos músculos, ele é um tipo de processo anaeróbico e que muitas das vezes é ativado para poder suprir uma demanda. Então esse ácido lático, gurizada, ele simplesmente é formado através da recepção do hidrogênio vindo da glicólise e estabilizando e formando o ácido lático. Tá? Duas moléculas de ácido lático. C3, ó, aqui ó, C3, H1, 2, 3, 6, O1, 2, 3. Duas moléculas de ácido lático. Tá bom? Bom, esse processo do ácido de formação de fermentação lática, ele está bem descrito também, tá? Num chamado guia de leitura que tem no teu livro, na página 153, tá? E 154. Eu recomendo que vocês façam a leitura do texto através desse guia de leitura, da 153 e 154, respondam as questões do caderno e a gente vai fazer uma revisãozinha, tá? Vamos dizer assim, uma releitura desse texto num momento oportuno, certo? Essa aula de hoje é uma aula mais curta, é uma aula que é para fixar os primeiros instantes da fermentação, os primeiros instantes da aquisição de energia, que é o processo mais simples, que é a fermentação. E na próxima semana vamos começar a falar do processo de respiração aeróbica, tá, gurizada? Ou seja, o processo de ativação, vamos falar assim, da molécula do oxigênio junto com a mitocôndria. Certo, gurizada? Bons estudos e até a próxima. Fiquem ligados no Moodle, que eu sempre estou colocando links e coisas novas, tá bem? Abraço e até a próxima.